Olá, amigos e irmãos, 57º dia do nosso desafio 3x3, Gálatas 1, 2 e 3. Vamos lá? Essa carta, essa epístola de Paulo aos Gálatas é a única epístola endereçada a mais de uma igreja. A Galácia era uma região daquela época, uma província do Império Romano, onde havia muitas cidades, né? No livro de Atos cita algumas. Você deve se lembrar que Paulo passou por cidades como Icônio, Derbe, Listra. Essas cidades eram cidades dessa região chamada de Galácia. Os seus habitantes eram chamados de Gálatas. E essa epístola foi escrita por Paulo, muito provavelmente os estudiosos acadêmicos datam essa epístola depois lá de Atos. Lembra no livro de Atos que nós lemos? Lá em Atos capítulo 15 vai citar uma reunião, um concílio em Jerusalém para resolver a questão dos gentios. Os gentios são salvos, não são? São salvos pela graça, não são? Precisam cumprir a lei ou não precisam? E aquele concílio acabou definindo e entendendo, não estabelecendo. A igreja não estabelece nada, a igreja descobre, né? A igreja católica acha que ela que estabelece o que é e o que não é. Não é. A igreja de Deus, ela não estabelece a palavra de Deus, ela simplesmente aplica. Então aquela igreja descobre isso e vê que os gentios são justificados pela fé em Cristo Jesus e não são justificados pelas obras da lei. Só que essas igrejas aqui da Galácia estavam já enfeitiçadas com uma doutrina, uma heresia de cristãos, de pessoas que afirmavam que para as pessoas serem salvas através da fé em Jesus, elas precisavam também cumprir a lei de Moisés, a lei dada no Velho Testamento, o livro de Êxodo, o livro de Números, o livro de Deuteronômio. Precisavam cumprir isso, seguir os ritos judaicos. Então Paulo escreve essa carta sem nenhum elogio, essa carta é a única que não tem elogios, para combater essa heresia tão forte, né? Então Paulo vai explicar em Gálatas vários detalhes. Paulo começa explicando da inconstância desses Gálatas, falando: quem vos ensinou isso, né? Vocês passaram para outro evangelho. E ele fala uma coisa importante, que pode ser um anjo que venha. Um anjo me mostrou uma visão, um novo evangelho. Seja anátema, seja maldito, né? Então isso é muito sério para nós, né? Paulo explica como recebeu o seu apostolado, explicou como que ele se portou ali, conta um pouco da história dele, ajuda a entender, né? Ficou 3 anos na Arábia, depois 14 anos vai a Jerusalém. E aí Paulo é enviado para os gentios. Paulo conta como ele se tornou apóstolo, né? Daí de onde vem a autoridade que ele tinha. E começa a explicar no capítulo 2 que o homem é justificado pela fé em Jesus, porque pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. E no capítulo 3, Paulo explica e prova de novo que Abraão, ao que já fez lá em Romanos, mas aqui ele faz de maneira mais forte, que Abraão foi justificado pela fé e que os gentios também seriam justificados pela fé. E quem crê pela fé em Jesus também é filho de Abraão. Então, o filho de Abraão não é aquele da carne. O filho de Abraão, o descendente, o judeu, o israelita, é aquele que pela fé aceita a obra de Jesus prometida aos judeus. Então, Paulo vai dizer, olha, pela lei ninguém vai ser justificado, porque está escrito, né, Deuteronômio 27, 26, maldito aquele que não permanece em toda a lei. Então ninguém consegue permanecer em toda a lei, então todos são malditos. Então Paulo fala, a lei traz maldição, a lei traz uma maldição para o homem de separar de Deus, porque ela diz, maldito quem não cumpre toda a lei, e ninguém consegue cumprir a lei. E aí Paulo fala, mas no próprio Velho Testamento está escrito, né, no capítulo 3 ele cita, o justo viverá pela fé. Esse tema da doutrina de Paulo, que é o tema crucial. E aí no capítulo 3 ele fala, olha, a lei não invalida a promessa. E ele começa a mostrar como que essa aliança já tinha sido prevista ao povo de Israel e que nós somos justificados pela fé. Então, ele vai dizer aqui no capítulo 3 também que a lei, ela foi como um guia, um aio. O que é o aio? O aio é um tutor, era aquele responsável por educar um filho até que aquele filho atingisse a idade adulta. E esse aio não era o pai. Então ele era maldoso, ele era rígido, ele era duro, até que aquele filho finalmente atingia a plenitude, a maioridade, e ele podia finalmente usufruir dos benefícios de ser filho. Mas até aquele momento o aio ajudava, era útil, ele aprendia, né?
mas o tutor era duro. E a lei é isso, ela não é pai, ela é um aio, ela é um tutor duro, rígido, mas que, apesar dessa dureza, serviu para apontar a Jesus Cristo. Todo o seu sistema de sacrifício apontava para Cristo. Todo o sacerdócio do Velho Testamento apontava para Jesus, as profecias também. E Paulo vai explicar que os Gálatas eram inconstantes porque abandonaram o evangelho pela fé e estavam voltando, dizendo que tinham que cumprir a lei para ser salvos. Amém? Amanhã nós continuamos, no próxima leitura vamos terminar o livro de Gálatas. Que Deus te abençoe.